Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 28 de março. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido aí de imediato a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Para isso, o procedimento é bem simples, só clicar aqui ou passar o mouse em cima da imagem, inscreva-se, que está aqui no canto inferior direito da sua tela, do seu vídeo, e na sequência clicar em se inscrever. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, clica no card que está aparecendo aqui para você e siga os procedimentos para que você possa receber todas essas informações, recomendações, informações relevantes, carteiras de ações no seu celular, no seu desktop, enfim, no lugar que for melhor para você, aí tudo isso em tempo real. Siga os procedimentos e teste esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Ibovespa no dia de hoje, alta forte de 2,76%, boa recuperação do índice e agora no patamar ali de fundos anteriores. Ponto positivo, voltando para cima dos 94 mil pontos. Primeiramente voltando não só para cima dos 94, 93.500 até a região dos 94.200. Está vindo para um fechamento acima. Vamos ver se vai terminar assim. Está entrando aqui agora no leilão de fechamento. Agora às 16h54, entrando no leilão de fechamento, gravando um pouquinho mais cedo essa videoanálise. Então temos o índice dentro ainda de um cenário mais negativo, que volta a ficar de forma um pouco mais positiva, melhorar um pouco o cenário, se voltar a trabalhar acima desse patamar. E melhor ainda, sendo o que seria mais interessante acontecer, o Ibov volta para cima da região dos 94.400, vem para cima dessa região de dois fundos anteriores mais testado, e depois disso passa a gerar, seja pelo gráfico de 60 minutos ou pelo gráfico diário, sinalização de alta, que significaria dizer fundo ascendente, ou pivô de alta no gráfico diário, logicamente, para retomar a tendência de alta de curto prazo que foi anulada, está mais num cenário ainda um pouco mais negativo. Se conseguir fechar a semana ainda aqui para cima, a gente observando o gráfico semanal, está indo para o último pregão da semana e último pregão do mês, conseguindo fechar a semana aqui acima da média móvel de 13 períodos, enfim, aumentaria a chance da gente ter o Ibov ainda mantendo-se dentro de um cenário de caixote aqui, dessa região de caixote, ou seja, veio para baixo da região do suporte do caixote, vamos dizer assim, do retângulo, aqui seria a zona de resistência do retângulo, vem para baixo e já volta para cima, ou seja, mantendo-se aqui dentro dessa região, trazendo a expectativa de poder ficar e buscar a região lá novamente dos 98 mil pontos, principalmente se passar a gerar justamente sinalização de alta acima da região dos 94.400 que eu acabei de mencionar. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato sua valiosa audiência aqui por prestigiar diariamente o meu trabalho. Nos futuros, tivemos o mini índice devolvendo toda a queda do pregão de ontem, uma queda de 4,77%, já superou a máxima do pregão anterior. Ainda tem uma característica de poder ser uma correção dessa forte queda aqui no primeiro momento, mas enfim, é aquela questão de ficar atento, tirei aqui a questão do ajuste, ficar atento no comportamento do preço em cima desse patamar aqui de suporte. Dentro aqui, olhando para o gráfico de 60 minutos, olhando aqui para o gráfico de 60 minutos no mini índice, a gente teve um movimento longo para cima, pensando já no próximo pregão dessa sexta-feira, sinalização de quedas, perda de mínima dessa hora aqui anterior, ou vindo um pouquinho mais para cima, perdendo a mínima do pregão anterior, dessa hora anterior, ou seja, quebrar a sequência de máximas ascendentes, vai ficar mais para se buscar a operação na ponta vendedora de day trade, topo descendente ou pivô de baixa. Então, por isso vai ser importante para o índice, jogar aqui no gráfico diário novamente, passar a gerar sinalização de alta para cima dessa região aqui, melhor ainda para cima da região dos 94.365 pontos. Então, no G60, perdeu a sequência de mínimas ascendentes. No G60, fica mais para ter um movimento para baixo, apoiando um pouco mais a operação na ponta vendedora. Para a operação na ponta compradora, teria que gerar algum sinal, ou seja, algum tipo de correção e sinalização de novo de fundo ascendente para se buscar a operação de compra de fundo ascendente no G10 ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ou mesmo, abre subindo, também ainda manteria possibilidade de trabalhar na ponta comprador aí no mini índice através de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 minutos, sendo que está num patamar importante de resistência, o gap de baixa na faixa dos 95.115, depois disso tem 95.685 e 95.875. Indo agora para o dólar, no dólar no dia de hoje, queda forte de 1,82%. O dólar devolveu também aqui o candle do pregão de ontem, bastante volatilidade, perda da mínima do pregão de ontem e uma chance maior do dólar vir a fechar esse gap. É o próximo nível de suporte do dólar, na faixa dos 3.880,5.
O primeiro está aqui nesse patamar que já está sendo testado, essa região de topo anterior, que era uma resistência, que aqui funcionou como resistência, agora pode funcionar justamente como patamar de suporte, parar a queda atual do dólar e gerar o início de um movimento de alta no gráfico intraday de 60 minutos que a gente vai ver aqui agora. Esse patamar é na faixa dos 3.909. Então aqui, dólar dentro já de uma tendênciazinha de baixa, se proporcionar fundo aqui no dólar, ou seja, voltar inclusive a gerar um candle fechando ali para cima da média móvel de 13 períodos, melhora ainda mais o cenário para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, focando em compra de day trade no dólar. Caso o dólar tente aqui subir, bata aqui nessa região e gere sinalização para baixo, topo descendente em G30, no gráfico de 60 minutos, aí apoia muito mais buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 minutos preferencialmente. Enquanto, logicamente, se mantiver dentro da característica de um movimento de baixa no G60, afastado ainda desse gap aqui, que é o gap que eu já tinha comentado lá na faixa dos 3.880, 3.865,5, enquanto se mantiver afastado desse patamar, topo descendente e não gerando sinalização de fundo no G60, topo descendente ou pivô de baixa no G10 ou no G5, gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para operação na ponta vendedora. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje, alta de 2,23%, volta para cima daquela região, que é uma região de referência. Referência em que sentido? O mercado veio para cima desse patamar de 75, 27,75 e passa a proporcionar sinalização de alta até mesmo no gráfico intraday acima dessa região, possibilidade de trabalhar mais na ponta compradora, ou seja, uma sinalização positiva para a Petro, superação da máxima do pregão de hoje a partir do próximo pregão. A gente olhar para o gráfico de 60 minutos, Petro foi lá embaixo, bateu lá para baixo, inclusive do gap de alta e voltou aqui para cima. Agora está gerando uma lateralização. Se abre caindo e depois consegue subir, rompendo ali a máxima de hoje, gerando um pivô de alta no G60, possibilita arriscar até uma operação de compra de curtíssimo prazo ali no gráfico intraday, buscando até um pouco mais day trade na ação no próximo pregão. Ou seja, sinalização de alta acima dos 27,75 seria algo mais interessante na Petro. Depois disso, vamos falar de Vale 3, que no dia de hoje, só para mencionar que ontem ela acionou a nossa saída no after, ou seja, na derrocada que aconteceu de quase 2% no índice futuro na última hora de pregão, do pregão passado, no after ela acionou a nossa saída no pregão de ontem. Se não tivesse acionado ontem, teria acionado hoje, logicamente teria acionado hoje um pouquinho mais acima, mas enfim, acionou a nossa saída. Essa operação da Vale trouxe uma perda de 2,38%, operação que a gente estava comprado, e uma redução de 0,51% do capital total na Vale. Se conseguir, para o próximo pregão, reverter essa queda, ou seja, voltar a superar essas máximas aqui anteriores, abre a possibilidade de entrada na ponta compradora na Vale. A BRAP4, inclusive, é algo até parecido neste sentido para se buscar alguma operação na ponta compradora, que eu vou monitorar no início do próximo pregão. ODPV3 acionou também a saída, ou seja, o ativo oscilou para baixo da mínima de ontem, que era R$ 16,03, que aí o stop seria reposicionado só no pregão de hoje, acionou a nossa saída logo na abertura ali do pregão. Essa operação da ODPV3 trouxe uma perda de 1,72% e uma redução de 0,4% do capital total. Observe o que aconteceu com o ativo, conseguiu se recuperar e superar as máximas anteriores, inclusive até batendo aqui, oscilando um pouquinho acima dos 16,52, que é um patamar de resistência para o ativo. Toda essa região é a zona de resistência para o papel. O que me chama atenção para monitorar esse papel para compra novamente seria o ativo de alguma forma proporcionar uma sinalização de alta no G60 no sentido de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 60 minutos para se buscar essa operação entrar novamente na ponta compradora em cima desse ativo. Itube 4, pregão de hoje, alta forte de 4,12%, recomendei uma compra nesse ativo. Ontem a gente fez até uma análise especial desse papel, então está disponível aí no canal uma análise especial sobre Itube 4. Só mencionando aqui em relação a Itube que a entrada foi pelo gráfico de 60 minutos, depois que ela no início do pregão superou a máxima aqui desse candle anterior, no G60, como ela já tinha um movimento longo para baixo, olhando para o gráfico semanal, vai estar com um problema no gráfico semanal devido aqui a questão do ajuste, um bugzinho do profit. Mas enfim, aqui está tudo certo. A ação estava em cima do patamar de suporte, que eu já tinha citado, inclusive falei isso na live do pregão de hoje, 10h45, lembrando todos os dias 10h45 da manhã, após as 10h45 da manhã, live aqui, Radar do Mercado dentro do canal. Então a gente teve aqui o papel batendo na região de suporte, já tinha citado essa região de suporte na análise especial, que era um dos pontos que de possibilidade de colocar um pouco do capital, um pouco de ações da
ITUB na carteira de longo prazo. A ação bateu nessa região e no G60 gerou uma sinalização para cima, recomendação de compra. O objetivo dessa operação estava justamente aqui na relação risco-ganho de 1/2 em cima dessa zona de resistência. Ela terminou batendo no objetivo aqui, acionou a nossa saída, a operação foi devidamente encerrada. Essa operação foi encerrada com um ganho de 2,9%. Isso representou um crescimento de 0,52% do capital total, no capital total. BRDT3, operação de venda que estava em aberto pelo G60. A ação abriu caindo, veio aqui embaixo, gerou uma relação risco-ganho aí na faixa de 1/1. E depois disso, como ela estava em cima de um patamar de suporte, eu reposicionei o stop, que é um stop de proteção para a máxima desse candle aqui. Se superasse a máxima da primeira hora de pregão, encerraria a posição. Foi o que aconteceu. Essa operação foi encerrada basicamente no 0 a 0, 0,04% mais 0,01%, enfim, 0 a 0 essa operação da BRDT3 é uma operação de venda. Agora, no sentido da ITUB 4, na questão da ITUB 4, ou seja, ela gerou uma sinalização de alta, a tendência ela não mudou. Na minha opinião, a tendência continua sendo a tendência de baixa no gráfico diário e ela está aqui apontando para um possível teste nessa região de antigo suporte que pode funcionar como resistência, ou seja, começando ali na faixa dos 34,91 e se estendendo até um patamar de 34,46 até R$ 34,85. Então, nessa faixa de preço, aqui de preço, zona de resistência para o ativo. Chegou aqui nesse nível um pouco mais esticado para cima, se continuar o movimento de alta do G60 aqui, ó, estender para cima e chegar nessa região, gerar uma sinalização de baixa, daria para arriscar, na minha opinião, uma operação de venda aí em cima do gráfico 60 minutos na ITUB 4, em cima da zona de resistência do gráfico diário. E aí, nesse sentido, de ativos que chegaram num nível de suporte importante do gráfico semanal e começaram a gerar um sinal de recuperação, como é o caso da ITUB 4, a gente pegou um pedaço desse movimento. Passando aqui em CCRL3, gráfico semanal da CCRL3, olha onde a CCRL3 foi lá bater, depois de um longo movimento para baixo, bateu na região de fundo anterior e começou também a gerar um sinal de recuperação. No gráfico diário, sinalizou ali a superação da máxima do pregão anterior, um engolfo de alta no gráfico diário. Isso é um padrão de reversão dos candles que aumenta a probabilidade de se ter um movimento de correção. Esse movimento pode ser um movimento de alta ou mesmo um movimento lateral, uma correção no tempo. O nível de resistência mais próximo e mais relevante seria essa região aqui de gap, na faixa ali dos 0,81, 0,81 não, 12,30, 0,81 é o percentual desse dia. 12,30 e aqui R$ 12,38 seria o percentual mais próximo. Então o papel fechando inclusive muito próximo da máxima. Sinalização positiva para um possível teste da média móvel exponencial de 13 períodos no gráfico diário. A tendência é de baixa, mas em cima de um patamar importante de suporte, sinalização positiva, chance de gerar um repique de alta. Para quem for buscar compra contra a tendência, não exige tanto para cima do preço em um primeiro momento e ter um acompanhamento mais próximo na questão do stop. Lame 4 também, a Lame 4 no gráfico mensal, olha onde o Lame 4 foi bater no gráfico mensal. Pancada para baixo nesse mês, um dos ativos que mais caíram nesse mês é 19,24%. Bateu na zona de resistência, veio forte para baixo, bateu no nível de suporte do gráfico mensal aqui na casa de 15,55 e no pregão de hoje gerou uma sinalização de possível subida. Não quebrou ainda a sequência de máximas descendentes. Possibilidade de compra nesses ativos que estão se recuperando também. Outra alternativa é buscar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 60 minutos para buscar essa entrada, tentar pegar um pedaço de um movimento de recuperação do gráfico diário nesses papéis que estão mais esticados para baixo. Nesta linha, falando aqui de GTA3 e GTA3, ativo gerou também um engolfo de alta no pregão de hoje, com alta de 3,12%. No gráfico semanal foi lá testar a região aqui de fundo anterior do gráfico semanal também, ou seja, em cima do patamar de suporte, o ativo gera uma boa recuperação e dentro dessa questão, ou seja, se entrar comprando aqui contra a tendência, o stop fica muito longo. E aí me chama um pouco mais a atenção no sentido de tentar pegar o início de toda uma recuperação, avaliar um recuo do gráfico ou uma parada do preço do gráfico 60 minutos para buscar uma compra com stop um pouco mais bem posicionado e mais curto no gráfico de 60 minutos. Então, Iguatemi com um cenário de tendência de baixa, mas com movimento longo para baixo, agora uma sinalização de recuperação em cima de um suporte semanal que pode trazer um repique de alta ali para buscar uma região próxima dos R$40, onde está a média móvel exponencial de 13 períodos. Fundo anterior aqui na casa de R$40,28. E STC3, ativo que chama desses papéis que eu passei, me chama um pouco mais a atenção olhando para o gráfico semanal. Mais uma vez o ativo chega no nível de suporte anterior, bate aqui nessa região e gera um candle,
caminhando para fechar a semana bem. Se essa ação superar a máxima dessa semana, a partir da próxima semana, traz a oportunidade, traz uma das alternativas de se arriscar uma compra de position trade no papel, ou seja, aquela operação que você está tentando pegar um movimento de alta no gráfico semanal, ou seja, ficar posicionado algumas semanas em cima desse ativo com stop para aqui para baixo da mínima desta semana. E aí chama atenção o que aconteceu aqui no gráfico diário, depois de uma pancada para baixo no pregão de ontem, ela está devolvendo toda a queda do pregão de ontem mais um pouco, não superou a máxima, mas devolveu em termos percentuais aqui. A queda veio bem para cima do fechamento, que era do pregão retrasado. Então, o papel traz um sinal positivo e também monitorando esse papel pelo G60 é uma das alternativas. Se para aqui nessa resistência, ou passa um pouquinho e gera um retorno do preço e passa a proporcionar ou fundo ascendente no G60 ou pivô de alta, G60 gráfico 60 minutos, possibilidade de compra nesse papel. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.